Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para mais uma aula da matemática básica. Vamos estar falando sobre medidas e grandezas. Conteúdo muito importante, visto na matemática, na física e que é necessário para o dia a dia, tá bom? Se você tem interesse em aprender, assista a aula inteira, não parte dela. E se gostar, dê o seu like e compartilhe essa videoaula com os seus contatos. Valeu? Vamos à aula! Muito bem, medidas e grandezas. Medidas é o ato de medir algo, comparar. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que se pode medir. Então, por exemplo, o comprimento de algo é uma grandeza. Medir temperatura, medir o tempo, tudo que se pode medir é considerado grandeza. Aí está um instrumento de medição bem conhecido por nós, a balança. Ela mede a massa de um corpo. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria naquele corpo. Quando uma pessoa ela se coloca numa balança, ela não está se pesando. Ela diz, vou me pesar, mas de fato ali ela está medindo a sua massa corporal, né? Está calculando a massa. O peso é relacionado à gravidade do local. Então aí esse instrumento é bem usado, bem útil no nosso dia a dia. Inclusive temos balanças até mais elaboradas, né? Sofisticadas, aquelas digitais, por exemplo. Outro instrumento de medição conhecido e bem utilizado por nós é o relógio, né? Temos aí dois tipos de relógio, né? O analógico, que é o de ponteiro, e o relógio digital, que é esse despertador aí. Que a medição se faz para saber o tempo, né? Também temos o calendário, então outras formas de medir o tempo. Aí temos alguns instrumentos de medição, esse painel de um carro aí. Aí temos o velocímetro, que calcula a velocidade do automóvel, né? Aqui, ó. Temos esse outro relógio aqui, que mede a temperatura do carro, que mede aqui a temperatura, que mede a rotação do motor. Temos aqui nesse painel também a medição da temperatura ambiente. Enfim, alguns relógios, alguns painéis também calculam a sua quilometragem rodada, tem relógio, enfim. Aqui temos aqueles relógios, aqueles termômetros de rua, né, que calcula a temperatura ambiente do local. E temos o termômetro que nós utilizamos muito na nossa casa, também para calcular a temperatura. E esses dois instrumentos aqui, né, conhecidos por nós, que calculam o comprimento, né, outra grandeza, a medição do comprimento. As grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Assim, o volume, a massa e o comprimento são grandezas. A cor, por exemplo, não é uma grandeza, pois não pode ser medida. A gente não pode medir a cor. Mas podemos medir o volume de algo, a massa, o comprimento e assim por diante. Já a medida é uma forma de comparar duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber o quanto é maior, menor, mais pesado ou mais leve. Por isso temos que medir, ou seja, temos que dar valores para aquilo, né? Então, quando tudo começou? Quando houve a necessidade de se medir coisas? Você tem ideia? Quando se necessitou, hoje nós sabemos que isso é imprescindível no nosso dia a dia. Mas quando o homem se deu conta da necessidade de medir, de comparar? A necessidade de quantificar veio desde que o homem começou a construir habitações e a desenvolver a agricultura. pois precisou criar meios de efetuar medições. Ele precisava medir.
comparar. Inicialmente começaram a usar como referência partes do corpo, surgindo assim as primeiras medidas de comprimento, a polegada, o palmo, o passo, a jarda. Por ser uma forma de medir muito prática e estar sempre à mão, algumas dessas medidas continuam sendo empregadas até hoje. Mas essas medidas eram diferentes de uma pessoa para outra. Claro, né, pessoal? A mão de uma pessoa pode ser maior ou menor que da outra pessoa. O pé, o passo. Logo começaram as confusões. E quem primeiro pensou em uma forma de resolver o problema foram os egípcios, que decidiram fixar um padrão único. Passaram a usar em suas medições barras de pedras com o mesmo comprimento. Foi assim que surgiu o cúbito padrão. Depois, pela necessidade de facilitar o transporte, passaram a usar barras de madeira. Ao longo da evolução e das necessidades da humanidade, as culturas foram adaptando sua forma de medir as grandezas, até que foi necessário criar padrões universais de medida. Essa padronização aconteceu durante a Revolução Francesa. Assim, em 1790, a Academia de Ciências de Paris criou uma comissão que incluiu matemáticos e destes trabalhos resultou o metro, um padrão único para medir o comprimento. Claro, mais tarde surgiu o Sistema Internacional de Medidas, que padronizou, todas as nossas formas de medir, facilitando assim a forma de comparar coisas. Unidades de medida no cotidiano. As unidades de medida que usamos frequentemente são o comprimento, para medir tamanho. Para isso usamos trena, régua, palmo, pés e outros. A massa, para medir massa de objetos sólidos. E podemos usar a balança. O volume, para medir líquidos, e podemos usar o copo ou xícara para isso. A temperatura, que medimos com o termômetro. E o tempo, que podemos medir com o relógio, ampulheta e calendário. Muito bem, então tá aí a aula sobre medidas e grandezas. Aqui no canal temos outras aulas a respeito do assunto, inclusive sobre sistema métrico decimal, sobre unidade de medidas. Então, se você tem interesse em aprender, se você quer ter esse canal do YouTube para melhorar o seu desempenho na escola, nos estudos, então você que não é inscrito, inscreva-se no canal, clique aqui no botãozinho abaixo, que está lá, inscreva-se, clica nele. Não, você não vai pagar nada por isso, vai ajudar você e vai ajudar o canal. E também, além de se inscrever, clique no sininho, porque fazendo isso, toda vez que tiver uma nova aula aqui no canal, você vai ser notificado. Temos várias aulas da matemática básica aqui. Claro, algumas ainda não estão porque o canal é novo, mas logo estarão essas aulas aqui postadas, mas à medida do possível vamos fazer isso. E se você quer essa ajuda, então seja mais um inscrito e além disso, compartilhe o canal, divulgue, coloque nas suas redes sociais, indicando o canal para os seus contatos e amigos, tá bom? Eu agradeço pela sua permanência aqui, ter assistido o vídeo. Espero você para as próximas aulas. Até breve.